Olá, juízes da internet! Oi, gente! Eu sou o Thiago. Eu sou o Lucas. Juntos somos o Até Que Me Cancelem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E coloca a máscara, porque esse episódio está bem tóxico, hein? Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Bom, e hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, né? Mas para falar desse assunto, primeiro a gente tem que entender o que é a masculinidade, né? A masculinidade, assim como a feminilidade, são aí construções sociais, né? Impostas aí por algumas regras, alguns padrões que te tornam aí um ser masculino. E claro, quando a gente fala de masculinidade tóxica, são aqueles casos nos quais os homens acabam suprimindo, né, as suas atitudes, seus sentimentos, as suas formas de expressar talvez mais naturais, né, que estão dentro de cada um de nós, e de alguma forma adotam esses padrões, né? Exatamente. E sempre quando a gente fala de padrão, a gente vai aí levar algum tipo de problema, né? Porque quando você impõe um padrão, uma regra, todo mundo que tá fora, ou tudo que você sente fora disso, você entende como errado, né? No fim do dia, quem que diz o que é certo e o que é errado, né? Que as coisas têm que ser de um jeito e não do outro. E aí é o que mora a opressão, né? Imagina você como menino se sentindo ali triste, se sentindo apaixonado, se sentindo vulnerável, e você não pode expressar nenhum desses sentimentos porque existe uma construção aí social de que isso não é coisa de homem, né? Mas para que fique mais claro, aqui tem um bom exemplo. E olhando para eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto. Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Bom, gente, esse vídeo seria cômico se não fosse tão trágico, né? Assim, chega Terrível, a ser... né? Terrível. Olha, é desesperador de ver, e um ponto que me chama bastante atenção é que tem muitas mulheres, né, nesse lugar, acompanhando ali, sei lá, seus maridos, filhos, seja o que for. Não, indo pra palestra, né? Não sei o que é essa palestra, mas no fim das contas tem muita mulher aí também que acabam sendo expostas àquilo. E né? que reforça, né, todas essas atitudes do homem, né? Mas um ponto também que eu achei interessante desse vídeo é quando o cara coloca a mão no peito do outro, né? E ele fala, que atitude que você tem que tomar agora? E o cara, tipo, tira a mão automaticamente, como dizendo assim, cara, você não pode ser confrontado, assim, tipo, você tá não num mexe lugar... comigo, né? Exatamente, você tá num lugar, numa posição onde as pessoas não podem dizer que você tá errado ou que você tá falando merda, você é o dono da razão. Não, e esse é um dos principais problemas da masculinidade tóxica, né? A necessidade de você expressar aos quatro ventos e gritar que você é um machão, né? Que ninguém pode mexer contigo. Exatamente, muito por conta dos padrões que a gente falou, né? Assim, se você não tá nesse padrão, se você não reforça isso, você é um homem fraco, você é um viado, um boiola, enfim, tudo isso que a gente já conhece, já tá cansado E aí de que é ouvir. o triste, né? Porque justamente quando a masculinidade tóxica chega a esse ponto no qual você se sente ameaçado, aí começa a agressão, né? A violência contra aqueles que de alguma forma são estigmatizados como fracos, né? Tipo, seja a mulher, seja o gay, etc, né? Exatamente, e aí a gente vê os números, por exemplo, E aí a gente vê, por exemplo, os números de violência doméstica aumentando, o número de mortes de pessoas transexuais, gays, enfim, desrespeito no trabalho, né, assédio sexual aumentando, e os homens são os grandes protagonistas, né, de todas essas situações, né. Bom, a gente tá falando aqui de uma esfera social, talvez longe, né, mas eu vou contar de um caso que aconteceu comigo, eu acho que dá pra tangibilizar bem, apesar de ser uma coisa simples. Quando eu era jovem, né, pequenininho ali indo pra escola, eu sempre fui mais sensível, assim, trejeitos, enfim, considerados afeminados, né? E eu lembro que um dia eu tava na escola, sentado de perna fechada, e uns meninos começaram a me zoar, assim, do tipo, olha, ele tá sentado Aquele de perna babaca, fechada. né? Que sempre tem esse babaca. Exatamente, olha, viadinho, não sei o quê. E automaticamente o que eu fiz?
abrir a perna. E isso é engraçado porque essa atitude de abrir a perna se tornou um negócio meio automático, porque toda vez que eu tava de perna fechada, eu falava, puta, feminino, vou abrir a perna. E cara, eu demorei muito pra tomar consciência. Mas esse é um clássico, né? Um clássico. Isso acontece comigo. Inclusive hoje, às vezes, estou sentado, talvez de perna cruzada, e eu falo, opa, o que eu tô fazendo? E na hora eu me pesco pensando isso e falo, gente, o que eu tô fazendo? E fico de perna cruzada de novo, né? E eu acho que a situação pode ser meio boba, apesar de até algumas vezes incomodar outras pessoas, né? De você estar ali abrindo a perna e ocupando outro lugar. Mas o ponto central disso é que essa atitude se repete em várias esferas, que é, você deixa de ser natural, você deixa de agir como você se sente e passa a agir com um padrão imposto pela sociedade, você pela cria masculinidade. uma máscara, uma fantasia aí daquilo que você deveria ser e não aquilo que você é, né? E, gente, se a gente para pra pensar o quanto isso é difícil, né, cara? Por que os homens sofrem tanto por dentro? Porque, cara, imagina o dia inteiro, todos os dias da sua vida, você tem que estar provando um negócio ali. Por isso a gente fala muito de sofrer masculinidade tóxica, né? Porque de alguma forma é isso, né? Tipo, o teu cérebro está te atormentando o tempo inteiro sobre o que você deve ser, o que você deve fazer, com os cuidados que você tem que ter. Gente, não é felicidade aquilo. Exatamente. Imagina você ali preso dentro de uma caixinha, né? Onde os seus sentimentos eles vão sendo exprimidos pra você inventar alguma coisa que você não é, né? E, pessoal, uma consequência disso, que é muito triste, a gente pesquisou na internet, a cada 10 suicídios, 8 são feitos por homens. Né? Então terrível, aí né? a gente já tem, né, assim, se isso não te faz parar pra pensar, né, tipo, cara, se o homem, ele é tão fodão, ele é tão forte, né, ele é o cara que tá lá no poder, por que ele não aguenta, né, a ponto de tirar a própria vida, né? Então, cara, esse é um indicador muito triste, mas que vale muito a pena a gente pensar, né, por quê, né? Olha o twist, né? De alguma forma é um pensamento muito complexo, né? O que você faz para, de alguma forma, estar nesse padrão, né? Inclusive temos aqui algumas histórias, né? Alguns exemplos de pessoas maravilhosas, né? Que a gente não precisa nem citar, ou talvez sim. Vamos mostrar aí. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Bom, gente, realmente é lamentável, né? Não tenho o que falar. Mas, cara, se você parar para pensar, a literatura, a indústria do cinema, sei lá, a própria religião, né? A Bíblia, sempre estão, de alguma forma, colocando a figura do homem sempre por cima de tudo, né? Por cima da mulher, por cima de tudo mesmo. Tipo, o próprio herói, né? O herói é isso, é o homem que vem resgatar a mulher de alguma situação ruim que ela não pode se defender, não pode dar um tapa na cara da sociedade, né? Não, e até pra você contar, né, quantas histórias de super-heróis homens existem e quantas histórias de mulheres heroínas existem. Como né? se não tivessem mulheres maravilhosas, né? E até para uma reflexão mais próxima, né? Quantas mulheres aí próximas de você são CEOs de empresa, né? Ocupam cargos de chefia. E não porque elas não podem ou não são capazes, mas é porque a supressão, né, masculina da masculinidade tóxica também afeta a vida das mulheres. Agora, claro, não dá para mandar tomar no cu toda pessoa que sofre masculinidade tóxica, né? Tem pessoas que são maravilhosas, assim, putz, cara, realmente tem atitudes ruins, inconscientemente, não querem fazer mal de ninguém, mas tem atitudes que são ruins. Sim. Todo mundo precisa, de alguma forma, reflexionar, refletir e perceber, né? Putz, eu estou tendo atitudes que são ruins e eu preciso mudar. Inclusive tem um trecho maravilhoso que eu vou aqui ler aqui para vocês, de um documentário que é o The Mask You Live In, né? A Máscara na Qual Você Vive, que é um documentário de 2015. E lá tem um trecho onde aparece o psicólogo e pesquisador americano William Pollack, que ele fala, né? A maneira como os garotos são criados faz com que eles aprendam a esconder sentimentos, como sua vulnerabilidade e empatias naturais, por trás de uma máscara de masculinidade. Tá aí, né? E aí esse é o ponto principal, né? Como a gente falou de masculinidade e feminilidade, tudo isso é uma construção a partir do momento que você nasce, né? Imagina, meio que você já nasce ali com um destino pré-moldado, né? Então, assim, você é um menino, você vai seguir esses caminhos aqui, e você é uma menina, você vai seguir esses caminhos aqui, né? Então, aí que já tá toda a raiz do problema. E não é necessariamente educação, classe social, nada disso, tipo, é cultural, de alguma forma é transmitido de geração em geração, é muito difícil de trocar, mas tipo, os próprios pais, né, da gente, muitas vezes tem comentários que você fala, putz, gente, não é isso, não é isso. Por isso que esse assunto é tão importante de ser discutido, né? Porque durante muitos anos, né, enfim, até recentemente,
a gente não parava pra pensar, né? Por que o homem age assim? Por que a mulher apanha tanto? Por que a gente tem tantos problemas, assim, sociais relacionados, né, ao homem? E acho que essa discussão veio justamente pra gente refletir sobre isso, né? Agora, o fato da gente estar falando disso aqui já de alguma forma demonstra essa inovação, né? Essa nova masculinidade que cada vez mais está sendo aceite e se expressando, né? Porque, putz, cara, fato, não tem força da tradição que impeda que o tempo avance, né? Exatamente, pessoal. E é isso, né? A gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode sentir o que a gente sente porque é natural, né? Então, a nova masculinidade, né? Se é que assim se diz, ela vem aí e acho que é muito além do que você pode pensar do tipo, sei lá, de repente ser normal ser gay, ou o cara usar roupas femininas, ou qualquer coisa. Acho que é muito além disso, pessoal. É simplesmente você poder sentir e expressar aquilo que você sente sem nenhuma pressão social de que aquilo ali tá errado. Gente, tá bom se expressar sem sentir pressão nem mesmo. Inclusive tem muitas marcas, muitas não, lamentavelmente, né? Mas tem algumas marcas que estão começando a mudar muito o discurso, né? Por exemplo, gente, tem uma marca aí conhecidíssima, né? A Gillette, que por muitos anos foi muito uma marca de marcar esse machão, a masculinidade, né? E tem já uns 2 anos para aqui que eles vêm aos poucos mudando o discurso, né? Inclusive aqui vamos deixar aqui na descrição o link de um dos vídeos, de um dos últimos comerciais, né? Do mês passado aqui no Brasil, justamente falando sobre essa nova masculinidade, né? Muito legal. Sim. O papel das marcas é importante, né, pessoal? Em todos os contextos da sociedade. E a gente fica muito feliz dessa mudança de rota, porque é muito importante você se enxergar naquilo, né? Acho que a gente já falou disso em alguns vídeos, né? Da importância de você enxergar uma atitude e conseguir refletir daquilo. Então a gente fica muito feliz de ver essa mudança de rota aí. Não, e é muito importante, né? Porque, claro, são as políticas, os direitos, são a partir, de alguma forma, das evoluções que os governos vêm construindo junto com a sociedade, né? Quero dizer, muitas vezes a sociedade trabalhando para que o governo acabe aceitando, né? Mas as marcas também têm muito a fazer disso, principalmente em garantir esse consenso comum, né? Em espalhar uma nova ideia e que comece a ser adotada, né? Quando as marcas fazem isso, porque tem um mercado do outro lado para consumir aquilo, isso também acelera, né? Essa roda. E quem tem poder na mão também, gente, somos nós, né? Então, reflita um pouco sobre as suas atitudes. Você que é pai, você que é irmão, você que é namorado, você seja quem for, né? Reflita um pouco sobre as suas atitudes, né? Enfim, e sinta a liberdade em ser quem você é. E se não formos cancelados nesse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau!